Quem não tá animado para os playoffs da Champions League não tá vivendo certo. A maioria dos confrontos é bem equilibrado, mas claro que existem alguns sortudos ali, e no principal jogo, o City pode eliminar o Real Madrid? Bem, esse será o assunto principal do nosso Trave News de hoje, então já muta seu mundo real e vem comigo tentar entender como um time no momento tão ruim pode ter chance de eliminar o dono da Champions. E aí pessoal, Trave aqui trazendo mais um giro semanal, e antes de começar com a análise dos confrontos, eu preciso te mostrar uma coisinha aqui. Provavelmente você já viu algum daqueles jogos de gerenciamento de futebol, né? Que você não joga com o time ou com o jogador, mas gerencia tudo. Contratações, estrutura, enfim. Tem uns jogos famosos aí que você já ouviu falar, né? Provavelmente. Mas tá chegando no Brasil o Futebol Team, que é um jogo nesse estilo manager, né? E o Futebol Team é muito divertido porque tem um diferencial. Você, ao mesmo tempo que é manager do clube, também é um jogador. Então você cria seu personagem, o seu jogador ali, e ele vai jogar ao mesmo tempo em que você toma todas as decisões. É um jogo de navegador, não precisa baixar, instalar, é só abrir aí mesmo no seu navegador e jogar. E é muito bacana para você que quer jogar um jogo nesse estilo, mas não consegue, ou não teve acesso antes por não estar disponível no Brasil e tudo mais. Então assim, cara, eu tô deixando o link aí na descrição e no comentário fixado. Clica só para dar uma olhada, ver como é a interface do jogo e tudo mais. Não é pay to win, claro que você tem recursos pagos no jogo, customizações, como todo jogo tem, mas você não precisa gastar dinheiro no jogo para jogar ou para evoluir, enfim, o jogo te dá recursos de graça. Você cria conta, a jogabilidade, tudo de graça. Então é isso que eu tinha para te mostrar aqui hoje. É um jogo muito divertido, todo mundo que conhece, né, que tem contato com esse estilo de jogo, pensa que não é legal porque você não vai controlar efetivamente uma partida ou um jogador. Eu também pensava isso, mas esse estilo de jogo é muito divertido sim, cara. Você fica preso ali fazendo as coisas, então dá uma chance, clica no link e cria sua conta. E eu te recomendo dar uma chance mesmo, sabe? Completa o tutorial, vai jogando pelo menos por um tempo ali até ir desbloqueando os recursos iniciais para você de fato ver como é o jogo. Se você ficar só uns 10 minutinhos ali e sair, você não vai conseguir se apegar e gostar, né? Vai por mim. Você tem que passar um tempo para entender como funciona tudo. E é isso, bora voltar pro vídeo. Então nós podemos começar com a análise dos confrontos, e eu vou tentar, claro, colocar uma opinião imparcial e baseada no retrospecto recente dos times, né? Pensando também em mentalidade dos times e um pouco de achismo, claro, não existe análise preditiva sem achismo. Eu não tô aqui para definir nada, né? Para tentar acertar, nós só vamos conversar sobre as possibilidades e as visões sobre esses jogos, pelo menos as visões que eu tenho aqui antes desses jogos, né? Então, começando com Atalanta e Bruges, bem, eu poderia dizer que a Atalanta vai amassar, né? Que é muito superior e vai ser super fácil, mas não acho que vai ser, cara. Óbvio, a Atalanta é mais time, é favorita, mas no encaixe dos estilos de jogo dos dois times, eu não acho que vai ser moleza, porque a Atalanta joga melhor contra times mais abertos. Se você pegar os principais jogos que eles fizeram até aqui, você vai ver que contra o Real Madrid, por exemplo, eles jogaram muito bem, na minha visão até melhor que o Real, né? Apesar de terem perdido. Contra o Barcelona na última rodada, também acho que a Atalanta foi um pouco melhor. Contra o Napoli, Milan, enfim, eles jogam muito confortáveis nesses jogos, mas eles têm dificuldades em times que se fecham mais, que não saem tanto progredindo com a bola. Então contra o Torino, nos dois jogos até aqui, foi assim, a Atalanta tendo que propor muito jogo, dominando completamente a posse, mas não conseguiram ter um bom resultado. Eles perderam um jogo e empataram o outro contra o Torino. Contra a Juventus, eles também não conseguiram vencer nessa mesma pegada, então por isso eu não vejo um jogo tão fácil, né? Não é tão simples quanto pensar, a Atalanta tá muito bem, tá hypado, então o Bruges, que não tem nome, não vai vencer, né? Vai ser um jogo fácil. Não, cara, tem uma série de variáveis que influenciam numa partida. Todo mundo conhece a famosa frase, cada jogo é um jogo, e nesse caso é bem por aí. O Bruges até nem é um time que se fecha lá atrás, né? Eles tentam propor bastante o jogo, eles ganharam do Aston Villa, né? Jogando de igual para igual, sabe o Aston Villa que passou entre os 8? Pois é, cara. Jogaram de igual para igual contra a Juventus também, contra o Milan, mesmo que tenham tomado 3-1, eles lutaram bem, e analisando os jogos deles, é um time muito móvel, que tem boa chegada dos meias, e claro, não vou mentir aqui pra você, né? Nossa, assisti vários jogos do Bruges. Não, eu só vi esse último contra o City completo, mas eu pesquisei e analisei dados, melhores momentos, mapa de calor, enfim.
enfim, é um time chatinho. O centroavante Jutgla não é um centroavante convencional, ele se movimenta muito, né? É o 9 só no papel mesmo, porque em muitos jogos ele passa mais tempo no meio, e com isso o Vanaken, que é o Lewandowski belga, é quem pisa na área. Pô, vai falar que ele não lembra o Golevo um pouco, né? Que isso. Então eu vejo como um jogo difícil, cara. Apesar do Bruges não ter característica de se defender lá atrás, eles têm um time móvel e podem se adaptar sim nesse estilo de defender dentro da área e sair para contra-ataque. Ainda mais pensando que os caras são profissionais, né? Eles vão estudar a Atalanta e vão perceber essas coisas que a gente percebe, que eles se sentem mais confortáveis contra times mais abertos, e assim o jogo complica. Então vai ser um bom jogo, mas a Atalanta passa, né? Dito tudo isso, ainda vejo a Atalanta superando o Bruges. Seria melhor se eles tivessem pegado o Sporting. Vai por mim, cara, seria bem mais fácil. Inclusive o Bruges ganhou do Sporting na Champions, né? Mas é isso. Passando agora para os dois confrontos mais fáceis, nem tem muito o que analisar e ficar falando para tomar o seu tempo. Vou ser sincero aqui. O Bayern de Munique vai trucidar o Celtic e o PSG vai arregaçar com o Brest. Assim, não existe nenhuma possibilidade deles serem eliminados. Ah, mas trave, é futebol, tudo é possível. Não nesse caso, cara. Eu tinha dito isso na postagem, né, na aba comunidade, e apareceu uns doidos falando que o Brest ia passar, que PSG treme na Champions. Pô, calma aí, cara. Enquanto você tava falando isso, eles foram lá e venceram de 5-2 na Ligue 1, sendo que já tinham vencido de 3-1 no primeiro turno, e ainda teve gente falando que a liga é diferente de mata-mata, botando fé nesse Brest, cara. Isso não vai acontecer, esquece isso. Não existe o PSG ser eliminado por um time francês, não existe disputa dentro do país, os times são assim extremamente inferiores, e o PSG deu sorte pelo menos agora, né, porque nas oitavas ele vai se ferrar pegando Barça ou Liverpool. E falando de Juventus contra PSG, é um confronto equilibrado também. O PSV é um time bem ofensivo, usa muito os pontas, né, e a Juventus é um time covarde, um time que não se importa em fazer 1-0 e fechar até o Gandula na frente do gol, mas que às vezes tem uns lapsos e acaba buscando o gol mais vezes. Eu acho que é bem possível o PSV passar, mas apesar dessa inconstância no trabalho da Juve, eu ainda os vejo um passo à frente. Acho que vai ser bem difícil o PSV se impor contra a defesa deles. Inclusive, esse jogo já aconteceu nessa Champions, né? A Juventus ganhou de 3-1, foi um amasso, mas agora eu não vejo sendo tão fácil assim, apesar dos italianos avançarem, na minha opinião. Sporting e Borussia Dortmund. Cara, esse é um jogo que, na minha visão, com todo respeito aos tuguinhas do Sporting, que são inscritos aqui, o Borussia vai levar com certa facilidade. Os dois trocaram de técnicos, né, por motivos diferentes. O Sporting perdeu o Rubin Amorim para o United, depois disso caíram muito de produção e o Dortmund optou pela troca. Mandaram o Nuri Sahin passear e trouxeram o Kovac, que já dirigiu o Bayern de Munique anos atrás, e é justamente por isso que vejo os alemães um pouco à frente. Eu até comentei em um Trave News do ano passado que claramente o time do Dortmund não queria o Nuri Sahin ali, era perceptível pela forma com que eles vinham atuando, e a gestão até demorou bastante para fazer a troca, então provavelmente o time vai ter um salto de produção, né? Estão com uma sequência de 3 jogos sem perder, tem um time melhor que o do Sporting e por isso eu acho que avançam. Feyenoord Milan é um jogo chato também, mas eu acho que vai ser uma surpresa se os holandeses passarem. O Milan se reforçou com o Walker, perdeu o Morata, é verdade, mas tem um time bom, né? Pulisic e Reinders vem fazendo uma ótima temporada, tem o Leão que pode decidir, e o Feyenoord também tem oscilações muito grandes, né? Eles têm aquele comeback absurdo contra o City, empatando em 3-3, eles vencem o Bayern de Munique por 3-0 e depois perdem de 6 para o Lille, perdem para o Salzburg, que era um dos piores times dessa Champions, então acho que se fosse um jogo, poderia ter uma zebra ali, né? Mas em 2 jogos acho bem difícil esse Feyenoord eliminar o Milan. Mônaco contra Benfica também é bem equilibrado, cara. Esse jogo também já aconteceu nessa Champions e por mais que o Benfica tenha ganhado na casa do Mônaco de 3-2, foi um jogo bem circunstancial, não dá para cravar que isso vai se repetir. Naquela partida o Mônaco tinha 1 a menos, conseguiu fazer um gol inclusive, né, tendo 1 a menos, tava ganhando o jogo e tomou a virada no finalzinho. O Mônaco é um time muito rápido pelas pontas, tem jogadores que não tem tanto hype, mas que estão muito bem. A Kliush, Ben Seguir, tem o já conhecido Embolo, então ainda que o Benfica decida em casa, se fosse para apostar em alguém eu iria de Mônaco. O Benfica tem um time fortíssimo também, não é isso que eu tô falando, né? Inclusive o Di Maria vem com sangue nos olhos para esses jogos, eu imagino, porque ele pode empatar e até quebrar o recorde de assistências do Cristiano Ronaldo na Champions, pois é, o CR7 tem 42 e Di Maria 41, o argentino pode se tornar o maior assistente da história da Champions, então esse é talvez o jogo mais equilibrado, cara. Eu vou de Mônaco, mas é muito dividido e o Benfica pode passar também tranquilamente, eu não boto minha mão no fogo por nenhum desses dois. E pra fechar temos o jogo mais esperado, o jogo que já virou tradição, todo ano tem, e nesse ano os dois times vão chegar quebrados, né, times bombados ali, no pior sentido, claro. O City no pior momento da história recente e no pior momento da carreira do Guardiola, e o Real Madrid recheado de lesões e ainda perdendo o Rudiger, seu melhor zagueiro.
zagueiro. Pelo menos até o momento as informações são de que ele dificilmente joga, então isso pode equilibrar ainda mais as coisas, e eu até postei dizendo que o City passaria, né, que estava com essa sensação, mas essa sensação já passou. Eu não consigo mais enxergar um mundo onde o City é favorito ou tem mais chances de passar do que o Real. Muito por conta, claro, da humilhação que eles sofreram pro Arsenal no último jogo, mas também pelo contexto geral, porque na minha ideia principal, o City viria reforçado, né, os zagueiros estão voltando a ficar à disposição, pode ter Rúben Dias, o Akanji voltou, tem as chegadas de Marmoush e o Kusanov, então eu imaginei num primeiro momento que o Guardiola pudesse motivar esses caras de novo, que ele iria conseguir encaixar uma variação de jogo com o Marmoush, que é um cara mais de infiltração ali e traria ares novos pro estilo de jogo do City, mas pelo último jogo deu pra ver que não dá, cara. O Guardiola deixou de novo o De Bruyne no banco, o que é uma loucura, sabe, uma atitude de pardal mesmo, isso tem que ser dito, e o City vem errando muito na primeira saída, é impossível isso ser normal, cara, e por isso eu tô reforçando na cabeça aquela teoria de que algo muito grave aconteceu nos bastidores e acabou pesando o clima. O Walker já saiu, o que é muito estranho porque eles não têm lateral direito, né, tá jogando o Matheus Nunes, que é péssimo na função, o De Bruyne continua ficando no banco e dessa vez pra um cara que acabou de chegar, então assim, não sei se foi briga, não sei se é desempenho em treino, mas alguma coisa aconteceu e os caras não estão totalmente focados ou não estão mais propensos a trabalhar com Guardiola mesmo, só isso explica, sabe? Quem já tá há alguns anos acompanhando futebol como eu, percebe que as atuações do City são típicas de quem não acredita e não tem ânimo pra estar ali. Em qualquer outro time seria claro que o técnico teria que sair, porque os caras não vão mais salvar o projeto. Como até já citamos, foi o caso do Dortmund, por exemplo, né? Muitos erros bobos, falta de ímpeto nos jogos, é muito característico de time que quer derrubar técnico, mas como é o Guardiola, e ele já ganhou tanto ali com os caras, né? É difícil você imaginar que seja isso, né? Pode até ser, mas eu não consigo levar muito em conta por toda a história recente que eles têm. Por isso eu acho que é algo mais complicado, e enfim, não é natural, cara. Assistindo o jogo contra o Chelsea, que eles até viraram, você percebe que são erros que, assim, não deviam acontecer, sabe? E no jogo de ontem também, né, contra o Arsenal, são muitos erros, muitos mesmo, cara. São passes de 2 metros, e os times do Guardiola são reconhecidos justamente por não errar esses passes, né? Não errar passes cruciais pra tirar o time da pressão. Não tem como os caras terem esquecido de executar algo tão básico pro modelo de jogo, enfim. Eu imaginei também que o Guardiola iria jogar com De Bruyne e Marmoush juntos, talvez entrar com 4 zagueiros na primeira linha, considerando que Guardiola é zagueiro, né, ainda que ele venha se saindo muito bem ofensivamente, e com isso abrir espaço para uma movimentação maior de De Bruyne e Marmoush no meio para achar espaços, mas não acho que vai ser a ideia dele para esses jogos, então por isso o meu palpite passa a ser Real Madrid. O City tá muito deficiente pelos lados, principalmente o direito, e se até o Trossard fez o que quis ali, imagina Vini Júnior, Mbappé, enfim, cara, mesmo sem zagueiros, o Real Madrid é sim favorito e tem mais chances de avançar porque o momento do City é constrangedor. Então, passando a régua no confronto, se o City entrar com essa formação que tá aí na tela, por exemplo, né, ou algo parecido com isso em termos de funcionamento, pode dar certo. Mas a quantidade de erros e a falta de ímpeto dos caras dentro de campo não me fazem crer que eles vão eliminar o Real numa Champions, ainda mais com o segundo jogo sendo no Bernabéu. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha gostado do conteúdo. Se você quer distrair a cabeça, algo novo para jogar, dá uma olhada no Futebol Team, os links estão na descrição e comentário fixado. Se inscreve no canal, porque ao término dos playoffs nós vamos fazer outro conteúdo como esse, e eu vou resgatar as nossas previsões lá do começo da temporada para ver tudo o que erramos e acertamos, e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.